Para você que acompanha a nossa programação de jornalismo da sua Rádio Planetário e Líder FM, nós estamos na redação de jornalismo, onde a gente vai conversar aí com o Jefferson Hofstadter. A gente vai falar sobre um projeto de vida, sobre um projeto que aconteceu há uns anos atrás, iniciou na vida do Jefferson e que está trazendo resultados. A gente vai trazer detalhes, mas eu vou deixar que o Jefferson se apresente para nós, se apresente para você ouvinte, para a gente conhecer um pouco sobre ele. Bom dia. Então, bom dia, Luan, bom dia aos ouvintes da rádio. Então, eu sou o Jefferson Hofstetter, sou morador de Vitor Greff, natural de Vitor Greff. Eu estudo em Passo Fundo, na verdade, mas estou bastante aqui pela região. E então, primeiramente, eu sou de profissão, sou estudante de medicina no momento. Estou no sexto ano da faculdade. Então, vou contar mais ou menos como começou a minha história na corrida. Então, eu ia na academia, assim, quando eu era mais novo, mas sempre meio assim, né? Ia e não ia. E daí, no ano de 2020, então, eu comecei a faculdade e deu 2 semanas de aula e começou a pandemia. E como uma forma de me entreter, eu comecei a andar de bicicleta, e daí comecei a correr, e fui pegando gosto pela corrida. Eu andei de bicicleta um tempo e depois eu, assim, nunca mais andei. Peguei gosto pela corrida e por causa de um amigo que corria uma vez também, que é o Alisson Teló, ele me introduziu a esse mundo da corrida, e daí eu fui só evoluindo cada vez mais, fui estudando sobre o assunto, fui descobrindo que tinham as distâncias, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros, que é a meia maratona, então, maratona, e daí existem e tem provas de distâncias absurdas, assim, que as pessoas nem imaginam, que quem não conhece nem imagina, né? Para que a gente entenda, então, Então, a gente está conversando aí com o Jefferson com relação a uma participação dele pela primeira vez no último sábado da travessia Torres Tramandaí, né, correndo um percurso de 84 quilômetros. Vamos falar um pouco sobre este trajeto, sobre esta travessia, e depois a gente vai falar de outras corridas que você participou, mas falando em específico sobre esta travessia, pode falar um pouco para nós? sim, sim, foi assim, eu, eu vi essa corrida uns anos atrás e eu achei bem interessante, assim. Claro, é uma distância bem desafiadora, né? Eu sabia que eu ia ter que me preparar bem, né? Porque 84 quilômetros são 2 maratonas, né? Então, é uma coisa bem complicada, assim. Então, eu fui trabalhando, né? Fui treinando, e daí, quando abriu as inscrições, assim, eu tava sempre de olho, abriu as inscrições, eu me inscrevi no primeiro lote ali e tal. E daí, beleza, então, mas sobre a prova, ela começa na ponte do Passo de Torres, lá, que é a divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a largada, então, e a chegada é lá em Imbé, na Barra de Imbé. Então a gente começa correndo no asfalto ali e tal, tem uns 5 quilômetros de asfalto, e daí cai na praia. Aí a partir dali é só praia. Aí tem os postos de hidratação, né? Tem oito postos grandes de hidratação e alguns intermediários, né? E nesses postos maiores, as pessoas também podem te dar apoio, né? Podem te entregar um isotônico, algo para comer, uma coisa assim, porque uma prova tão longa tu tem que consumir bastante carboidrato para manter o glicogênio no sangue, né? Aí tive uma infelicidade no quilômetro 12, um cachorro me mordeu. Aí eu segui o baile, assim, não quis atrapalhar minha prova, como foi uma coisa mais superficial e eu entendo um pouco do assunto porque eu faço medicina, né? Então, aí eu pensei, não, depois no fim da corrida eu faço um atendimento lá e vejo como proceder, né? E daí continuei, assim. É dura a prova. Teve vários momentos assim que tu pensa, tá difícil, né? Teve bastante sol, abriu o sol, teve
primeiro estava nublado, abriu o sol, daí depois teve vento, teve até chuva, só não nevou e granizo, mas de resto teve tudo, vento, chuva, sol, olha, foi É uma bem variado o resistência, negócio, mas tem que ter uma boa resistência corporal, né? corporal e mental, né? Tá louco, É bem difícil. difícil assim. Eu, Mas na- é uma coisa que tu vai construindo com o tempo, né? Ninguém cai de paraquedas fazer uma prova desse tamanho, né? Dessa distância, né? 84 Mas quilômetros não é brincadeira, né? cara, é chão, é chão. Aí que nem, assim, chega no quilômetro 40 e tu sabe que tu tem mais 40 pela frente, é bastante coisa, né? Então, mas tu tem que estar sempre negociando, assim, e lutando contra a vontade de desistir, né? Porque, querendo ou não, ela vem, sabe? Tu sabe que tu não. Eu, em momento nenhum, eu pensei que eu não ia terminar a prova, né? Eu sempre tinha na minha cabeça que eu ia terminar a prova da forma que fosse, né? Tinham 12 horas e meia para completar o percurso, né? A largada era 6 horas da manhã e podia chegar até às 6:30 da tarde, então. Eu tinha a pretensão de terminar em 9 horas. Enfim, não consegui. Mas não é o que. Assim, fiquei muito feliz de ter terminado a prova e tal, porque na semana anterior eu tive uma virose ainda bem forte. Então, na semana da prova, na verdade, eu tive uma virose bem forte que terminou na quinta-feira, mais ou menos. Então, ainda conseguir terminar a prova já foi uma grande coisa, né? Mas é uma experiência, assim, que mudou bastante minha percepção, assim, de vida, assim, sobre várias coisas, assim. É uma experiência muito legal para quem tiver a oportunidade um dia, assim, claro, como eu disse, né? Tem que começar pequeno e daí tu vai indo, assim, né? Vai indo aos poucos, vai aumentando as Construindo, né? distâncias, vai se preparando. Isso. Muito bem. Tem que ir aos poucos, né? Porque senão tu vai se machucar, né? O que eu sempre digo também é sempre correr mais devagar, indo tranquilo, para não ter risco de se machucar nem nada, e daí tu vai gradativamente aumentando, né? Não dá para começar a moda louca, que por isso que muitas vezes as pessoas se machucam e se frustram, né? Tem que construir, construir a resistência, como você disse, corporal e mentalmente, né, para te conseguir. Isso. E, como você disse, são 5 anos, né, que você está nesse trabalho e que talvez para você no início foi difícil, né, na corrida foi difícil, são 84 quilômetros. Então, a gente tem que ir construindo aí ao longo do tempo, ao longo dos anos, para a gente encarar uma quilometragem, vamos dizer assim, tão longa que é esta travessia de Torres Tramandaí. Ah, essa ultramaratona, né? Ela foi na modalidade solo ou você tinha uma dupla? Como foi? Não, é isso aí, foi na modalidade solo. A TTT tem a modalidade solo, então, tem a modalidade duplas, que daí são 42 quilômetros, daí tem quarteto e octeto. Daí para o quarteto e octeto, não, as distâncias são variadas, não é exatamente 10 quilômetros cada um, né? Porque os postos de hidratação não tem uma distância igual, né? Tem alguns que têm 10 quilômetros de distância um do outro, tem uns que têm 8, tem uns que têm 15, outros têm 17, então varia. Mas dá para fazer, para quem tem interesse em um dia fazer, tem o revezamento também, né? Para começar, né? Ter uma experiência mais tranquila. E daí tem as provas individuais também de outras distâncias, tem 42, 21 e 8 quilômetros daí individual, que daí as largadas não são em Torres, daí é largada em outras praias ali da região ali, então é mais para frente. Mas no solo daí é você e você os 84 É, quilômetros. além Mas desta corrida, você já participou de outras corridas em outros lugares? sim, assim, de corridas maiores, claro, já participei de corridas de 5 quilômetros, que nem aqui da região, Soledade, No Me Toque, mas de corridas maiores, assim, eu comecei, a minha primeira maratona foi em Florianópolis, em 2023. Foi bem difícil, assim, porque foi um ano que eu não consegui me preparar bem, porque eu fui inventado de jogar futebol, que não é minha praia, e acabei me machucando o tornozelo um pouco, e daí fiquei um tempo sem conseguir treinar, mas, enfim, consegui terminar a prova. Foi uma experiência bem legal. Florianópolis é uma cidade muito bonita, né? E o trajeto lá é muito bom. Então foi uma experiência bem legal. E daí de provas grandes assim também já corri o circuito da Inspira Eco Run. Recomendo muito assim, que é corrida em trilha. Para quem gosta assim de contato com a natureza também, tem provas menores, tem provas de
5, prova de 15, prova de 25, e daí tem a Ultra, né? Daí tem. Eu corri em Getúlio Vargas, então, em julho. Foi um dia, assim, foi uma das corridas, uma das melhores corridas que eu já tive. Hoje, agora fico em segundo lugar para TTT, então. Mas foi uma corrida muito legal, assim, porque choveu. Tem gente que vai dizer, meu Deus, choveu e tu achou bom. Mas choveu, tava frio, tava tipo 10 graus, mas tava muito bom de correr. Porque no calor, o nosso corpo perde muito desempenho para tentar respirar, né? Então, tu tá numa temperatura um pouco mais baixa ali, a temperatura ideal para correr é entre 10, 15 graus ali, que é o ideal. E lá tava muito bom, assim, a temperatura tava muito Bem boa, tranquila. tava frio. Tava friozinho assim, mas tu não ficava com frio, sabe? Porque tu tá Uhum. se movimentando. E uma prova bem divertida, assim, caí vários tombos, porque, né, tinha bastante pedaço que tinha trilha e tava chovendo, assim, ó, chuva de... Tinha chovido, acho que 100 milímetros naquele dia. Então, tipo, tinha lugares que estavam intransitável, assim, tinha barro tinha que passar caminhando, porque senão tu caía certo, né? Mas foi uma prova bem divertida, assim, consegui pegar um pódio também lá. Daí fiquei em primeiro lugar na categoria, em nono geral. E daí corri Porto Alegre também. Porto Alegre foi a Maratona Internacional de Porto Alegre, né? Mas Porto Alegre não foi uma experiência muito boa, porque como teve as enchentes ali em maio, né? A prova sempre é em junho, então é uma prova fria. E daí foi adiado para setembro e daí tava bem quente, né? Então não foi uma prova tão boa por estar quente, né? Mas, enfim, consegui terminar, consegui bater meu tempo anterior na maratona, foi bom. E daí, antes da TTT, eu tinha feito uma corrida em Chapecó do mesmo circuito da Inspira Eco Run, que era 43 quilômetros daí. E daí lá eu fiquei em quarto lugar geral. Eu fiquei campeão do circuito geral de corridas ultra da Inspira Eco Run, que era quem ficasse nas melhores posições das duas provas. Daí tinha uma pontuação lá e tal, e daí eu fiquei em primeiro lugar, então eu fiquei campeão do circuito lá. Bom, conhecendo agora um pouco sobre você, eu quero fazer uma pergunta com relação ao início, vamos dizer assim, de carreira. Para quem gostaria de iniciar, né, corridas, iniciar na parte do atletismo, iniciar uma carreira, ou que talvez queira só praticar um esporte. Um conselho seu, como eu posso iniciar esta carreira, ou como eu posso iniciar na corrida? Olha, eu acho que para tu começar, assim, o ideal é começar pequeno, né? Começa caminhando, aí tu começa caminhando 1 minuto, correndo 1 minuto, aí vai aumentando, tu caminha um e corre dois, e vai fazendo esse jogo entre caminhar e correr, né? Vai indo até tu ganhar resistência para estar conseguindo correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros e vai subindo, né? Conforme o que tu gostar de fazer, né? Não, a história da corrida é a seguinte: não existe um corredor que é mais corredor que o outro. Cada um gosta de uma distância específica. Eu gosto de correr distâncias longas, mas tem gente que vai gostar de correr corrida curta, corrida forte, tipo, uns 5 quilômetros. Falar bem a verdade, às vezes os 5 quilômetros é mais judiado do que correr uma maratona, porque os 5 quilômetros tu corre com a faca nos dentes, né? Então, tipo, tem gente que vai gostar disso. Mas assim, para iniciar pequeno, lento. A maioria das pessoas não gostam de correr por quê? Porque correm muito rápido e ficam ofegante e não conseguem manter. Então, a minha dica é: comece devagar, vá lento, não tenha vergonha, caminha, corre, não tenha vergonha de correr devagar. Todo mundo corre devagar. Eu corro devagar, os caras que são da elite correm devagar. Então não precisa ter vergonha, não existe. Tem a palavra pace, né? Não existe pace que seja o pace certo ou errado. Então comece numa boa, vai aumentando, cuida para não se machucar. Se tiver a possibilidade, converse com um profissional de educação física, faça consulta regular com um médico, cuida da alimentação também, quem sabe, ir numa nutricionista, numa fisioterapeuta, se precisar. Mas assim, corrida é um esporte muito democrático. Tu precisa ter um tênis e não precisa ser. Hoje em dia a indústria vende, o tênis de R$ 2.000. Não tem necessidade. Para quem está começando, só um tênis ideal. Eu sempre digo, eu não gosto quando eu vejo as pessoas correndo com. Se é o único tênis que ele tem, beleza, né? Mas correr com tênis de futsal, tem um All-Star, por exemplo, compra um tênisinho de R$ 200, R$ 300, se tu tem condição.
para a prática esportiva. E é isso que tu precisa, é um tênis e uma roupa. Tu não precisa de tu não precisa de nada especial, sabe? Não precisa de relógio, não precisa da melhor roupa, o melhor tênis. É só ter o básico que já funciona, entendeu? Pode começar sem gastar muito. A prática de esportes, ela é de família ou surgiu assim o gosto de você para fazer essa corrida? Olha, assim, eu lembro quando era pequeno que a minha mãe sempre, e meu pai também, sempre assim, corriam, mas não, tipo, no mesmo nível que eu, né? Tipo, corriam de manhã cedo, iam caminhar, correr um pouquinho e tal, e vão na academia também, assim, são pessoas que fazem atividade física, né? Assim, mas a corrida em si mais foi realmente eu que descobri, assim, claro que nem eu falei, acho que o principal responsável por isso foi o meu amigo Alisson Teló, né? Que ele que me introduziu assim para corrida, sabe? Não foi uma coisa que era de família, assim, claro que Uhum. eles também praticavam, né? Mas eu fui descobrindo, assim, porque a corrida é bem ampla, assim, tem muita coisa. É, tem várias modalidades, várias distâncias, corridas que nem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma corrida que é lá no Balneário Cassino que tem 200 e poucos quilômetros. Então, tipo, cada vez sempre tem um desafio maior para tu fazer, né? Claro que não é para todo mundo, né? Nem recomendo. É uma, é uma coisa que já vai para um lado de que não é assim 100% saúde, né? Tu tá se prejudicando um pouco, né? A questão é que, tipo, o que eu tenho a dizer assim para finalizar é que para mim a corrida é uma terapia, sabe? Para quem tem ansiedade, depressão, algum transtorno mental assim que, claro, tem que consultar um médico, tem que tomar a medicação que precisa, mas para mim é uma coisa que me ajuda muito. Tem gente que é academia, tem gente que é futebol, tem gente que é, mas para mim a corrida é uma coisa que me ajuda bastante, né, nessa parte, né? Jefferson, obrigado pela participação aqui na nossa programação. Se Eu que houver agradeço. algo a mais aí para você destacar, trazer aqui para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade aí de participar aqui, de ser convidado a falar de uma coisa que eu gosto de fazer, gosto muito de fazer, e de, quem sabe, poder inspirar alguém a ir para o mesmo caminho de, de, da corrida ou de qualquer coisa semelhante, assim, que eu acho que é uma forma de terapia muito boa, assim, para quem tiver disposto a tentar. Eu acho que é um esporte muito bom para a mente, para o corpo e para tudo. E por último, eu gostaria de agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, e também agradecer aos meus amigos que sempre me apoiaram, me deram suporte em algum momento, e também agradecer a minha namorada, Maria, porque ela, principalmente na TTT e também em outras provas, mas principalmente na TTT, ela, em todos os postos de hidratação, ela estava lá para me dar apoio moral e me alcançar um Gatorade e me alcançar alguma coisa, passar protetor para não me queimar e tudo mais. Então, agradecer a todo mundo, agradecer a todo mundo que me parabenizou também por essa corrida e por outras. Um abraço bem forte para todo mundo e obrigado.